Ó, vamos pegar aí este texto. Estou pegando os textos que articulam o verbal com imagem só para... Então, por exemplo, aqui. Olha, se eu fizer uma pergunta assim, onde existe a maior quantidade de água doce? O que vocês têm que fazer para ler? Pensem. Vou fazer a leitura junto com vocês, que eu não sei se vocês estão conseguindo ler. Olha, onde podemos encontrar água doce e salgada? Aí tem assim, ó, 96,5% da água do planeta, água salgada, encontrada em mares e oceanos. O Oceano Pacífico é a maior porção de água, cobrindo quase 1/3 do planeta. 3,5% da água do planeta, água doce. Onde está armazenada a água doce? Gelo, geleiras, neve, 68%. Subsolo nas rochas, 30,7%. Lagos, 0,25%. Atmosfera, 0,04%. Rios, 0,010%. Vocês responderam. Agora, o que vocês tiveram que fazer para responder? Vamos conversar sobre esse texto. Esse é um texto que é esquemático, certo? Com certeza foi tirado de algum lugar. Por quê? Não tem a referência a respeito de qual é o planeta de que se fala, né? Se eu perguntar, vocês vão responder. E o que vocês vão usar como referência? Qual é a informação que confirma que isso aqui é o planeta Terra? Onde está escrito o nosso planeta? Então, nós estamos falando do texto, certo? Onde tem uma informação no texto que confirma a ideia de que se está falando do planeta Terra? Ah, aqui, ó. O Oceano Pacífico é a porção na água cobrindo quase 1/3 do planeta. Quem consegue usar essa informação para confirmar? Quem já sabe que na Terra existe um Oceano Pacífico, certo? Quem não souber não consegue confirmar. No texto, a única informação escrita que tem é sobre o Oceano Pacífico. E assim mesmo, só para quem sabe que existe um Oceano Pacífico. Então, a compreensão desse texto, até porque ele foi tirado de um outro texto, né? Por isso é que fica difícil da gente compreender, porque ele faz parte de um outro texto, que é o contexto de produção dele, né? Por causa disso, fica mais difícil de eu entender esse texto. Se ele tivesse sido conservado dentro do seu texto, e se tivesse a fonte, seria mais fácil da gente realizar essas inferências, por exemplo, né? Bom, mas ter certeza de que se refere ao planeta Terra requer que eu ative meu repertório externo de informações já construídas a respeito desse assunto, senão não consigo confirmar, né? Agora, uma vez tendo confirmado, certo? Como é que eu respondo qual é o lugar em que existe mais água doce? Olha, esse não é um texto convencional. Inclusive, a direção de leitura desse texto aqui, porque ele é um texto esquemático, ela é completamente fora dos padrões, certo? Dos padrões do texto verbal regular, né? Olha, eu começo a ler por aqui, eu posso vir para cá, vir ao contrário do que é o regular, mas eu também posso vir para cá e depois descer. E posso fazer tudo isso ao mesmo tempo, tá certo? Então, é um texto que requer que o aluno saiba que os recursos coesivos que indicam a relação entre as informações são de outra natureza. Nesse caso, tem o quê que indica as relações? Ó, a organização no espaço por bloco de informação, certo? Aqui eu tenho um bloco de informação. É sobre o quê? É sobre água salgada. Está dentro de um quadradinho, inclusive, ó, né? Sobre água salgada. Quando a gente não está colorido aqui, porque do texto que eu tirei também não está colorido, mas no original, aqui tem uma cor que corresponde a essa cor da jarra. E essa cor da jarra aqui corresponde a essa cor que está aqui. Então, dá para a gente fazer essa relação. Então, tem um bloco de informação de água salgada aqui, um bloco de informação de água doce aqui e um subbloco relacionado à água doce aqui. Então, ó, isso daqui não se relaciona com isso e nem com isso. Se relaciona com isso, certo? Indiretamente se relaciona com isso daqui. Então, para eu poder responder que é nas geleiras que está a maior quantidade de água doce do planeta, eu tenho que ter, pelo menos, saber como me mover dentro de um texto com essa organização, que tem como articuladores a organização por bloco de informação,
espacialmente colocados, as setinhas que indicam a direção de leitura e a relação entre as coisas, né? Então, não é um texto muito fácil de se ler. As pessoas podem achar que é muito fácil porque falam assim, nossa, tá lá, olha, só bater o olho e ver. Geleira, 68%. Certo? Mas para eu saber que é geleira, primeiro eu tenho que saber que aqui é água doce, certo? E depois relacionar o que está aqui, onde podemos encontrar água doce e salgada, no planeta que a gente infere que seja a Terra, certo? Estabelece a relação. Então, a pergunta pode ser de localização de informação, só que para localizar essa informação, antes eu tive que estabelecer todas as relações anteriores. Então, não é também uma pergunta que seja... Quando eu fizer essa pergunta, eu tenho que ter clareza de que este texto é um texto que não tem a mesma complexidade dos textos que são só verbais. Ele pode ser mais fácil ou mais difícil, depende do contato que os alunos já tiveram com esse tipo de texto, tá certo? Para uma classe, esse texto pode ser muito fácil, porque bate o olho, a gente mesmo, para a gente é fácil, a gente bate o olho e localiza logo, né? Porque a gente tem familiaridade com esse texto e com esse gênero. Para os meninos que não tiveram, pode ser mais difícil. Então, é preciso que eles se familiarizem com as diferentes formas de organizar textualmente a informação também, né?